Bem-vindo ao Grego Bíblico. Hoje eu quero tratar de uma palavra bastante citada no meio do Evangelho, que comumente se refere a apenas um sentido. Eu estou me referindo à palavra no grego koinonia, que frequentemente é dito como comunhão. Naturalmente que a tradução de koinonia para comunhão é exata. Acontece que o emprego do vocábulo vai depender muito do contexto para ver qual é o real sentido que o autor aplicou. Vai ser dentro de cada texto e contexto. E eu trouxe aqui para vocês verem o texto lá em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 5, quando diz literalmente koinonia. Mas acontece que, embora uma ou outra versão possa facilmente traduzir como coinonia, geralmente a gente vai utilizar um outro termo, porque coinonia não significa somente comunhão. É um termo que tem mais desdobramento, isto é, mais significados. A imprensa bíblica brasileira, ela fez uma escolha muito boa da tradução do termo coinonia para cooperação. Então, Paulo está agradecendo no versículo 5, agradecendo pela cooperação dos irmãos, né, do Evangelho. Porque nós temos aqui a palavra epi, que é por, mas aqui vai ter a ideia de pela. Na sequência, nós temos te, ou seja, indicando que é a koinonia, que é aqui, sem dúvida alguma, fica melhor você colocar ou traduzir como cooperação. Rimon, que é o vossa. Esto evangelion, ou seja, em o evangelho. É esta a ideia do versículo. Quando a gente lê, vou dizer assim, palavra por palavra. Mas algumas versões optaram por colocar, por exemplo, comunicação, seja a vossa comunicação do evangelho, ou seja, agradecendo pela cooperação, mas no sentido da comunicação do evangelho. Outras colocam como participação, porque koinonia é comunhão, sim, mas também pode ser comunicação, participação, cooperação. Tem tradução mais recente que traduz como parceria. Neste caso, koinonia não é mera comunhão como nós concebemos, é uma parceria. E a gente observa, então, que um vocábulo que muitas vezes é dito apenas um sentido, dentro do texto bíblico pode ter outros sentidos, outros significados, e a gente nem se dá conta que o termo em grego é o mesmo. Eu estou aqui com o dicionário, eu digo, o léxico analítico grego, e no verbete koinonia, nós temos algumas informações. Pode ser traduzido também como coleguismo ou companheirismo, como em Atos 2, versículo 42, 2 Coríntios 6, versículo 14, 13, versículo 13, ainda de Corinto, Gálatas 2, versículo 9, e Filipenses 3, 10 pode ser colocado como, o termo é koinonia, mas a ideia lá é de companheirismo, ou, conforme diz aqui, um coleguismo. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 3, a ideia é de comunhão, mas no sentido de participação. Já em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16, a ideia de koinonia é de socorro. Isto mesmo, socorrer. Koinonia no sentido de prestar assistência. E lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, tem também a ideia de socorro, assistência. Quando não, em Romanos, capítulo 15, versículo 26, a gente vai ver o termo koinonia, dando aquela ideia de contribuição em socorro de alguém, de alguma pessoa. Logo, a gente viu em poucos minutos que o termo koinonia no grego,
ele é colocado, apresentado várias vezes em um Novo Testamento, nem sempre com o termo usualmente falado pelos pregadores do nosso tempo a respeito desse verbete. É muito mais amplo. E quem vai dar o significado do termo sempre é o próprio escritor, que emprega coinonia, ora como comunhão, ora como comunicação, participação, assistência, socorro, parceria e assim por diante. Fiquemos com esta pitadinha de grego koiné e até o nosso próximo vídeo sobre esse assunto tão empolgante dentro da minha ótica e certamente você que está me acompanhando. Deus o abençoe ricamente, pois é a minha oração, é também um desejo do meu coração.